Isso, capítulo 25, versículo 18. Eu vou ler nesta versão, como eu falei para vocês, da Bíblia Viva. Diz assim: Então Abigail tomou depressa 200 pães, 2 vasilhas grandes contendo vinho, 5 ovelhas preparadas, uma boa quantidade de trigo torrado, 100 cachos de uva passa, 200 bolos de figo, e colocou tudo isso sobre os jumentos. Você, vocês seguem na frente, ela disse aos seus moços, e eu sigo logo atrás. Porém, não contou ao marido o que ia fazer. Quando ela descia a estrada montada no seu animal, viu Davi que já estava a caminho com seus homens, e ela foi se encontrar com ele. Davi havia dito a si mesmo: tivemos bastante trabalho para ajudar esse homem. Protegemos os rebanhos dele no deserto, de tal maneira que nada se perdeu ou foi roubado. No entanto, ele paga com mal o bem que lhe fizemos e ainda por cima nos insulta. Que Deus nos castigue se até amanhã, ao amanhecer, ficar vivo ainda que seja um só dos seus homens. Quando Abigail viu Davi, desceu imediatamente do animal e se curvou com o rosto em terra diante dele. Eu aceito toda a culpa neste momento, meu senhor. Ela disse: por favor, ouça o que eu tenho a dizer. Nabal é um homem estúpido, de mau gênio. Mas, por favor, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um louco, é exatamente o que o seu nome Nabal significa. Mas eu não vi os mensageiros que o Senhor mandou. Uma vez que o Senhor Deus o impediu de matar e de vingar-se por suas próprias mãos, imploro por Deus e pela sua própria vida também, que todos os seus inimigos sejam tão amaldiçoados como Nabal. E agora, aqui está um presente que eu trouxe para o Senhor e para os seus moços. Perdoa-me pela ousadia de vir ter aqui. Certamente o Senhor vai recompensá-lo com uma família de reis que nunca terá fim, pois o Senhor está lutando as batalhas de Deus, e o Senhor nunca fará coisa errada todos os dias da sua vida. Mesmo quando o Senhor for perseguido por aqueles que desejam tirar-lhe a vida, estará seguro no Senhor seu Deus, como se estivesse guardado dentro da sua bolsa. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá, como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito todas as boas coisas que ele prometeu, e o Senhor já estiver reinando sobre Israel, não vai querer estar com a consciência de um criminoso, que fez justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver feito todas estas grandes coisas para o meu Senhor, por favor, lembre-se de mim. Davi respondeu a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Graças a Deus pelo bom juízo que você demonstra. Bendita seja você por impedir de matar este homem e de vingar-me com as minhas próprias mãos. Pois juro pelo Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você, que se não tivesse vindo ao meu encontro, nenhum dos homens de Nabal estariam vivos amanhã pela manhã. Então Davi aceitou os presentes que ela trouxe e mandou que voltasse para casa sem medo, pois ele não mataria o marido dela. E quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal tinha dado uma grande festa, como ele estava bebendo, resolveu não contar nada sobre o encontro que teve com Davi, mas esperou até a manhã seguinte. Pela manhã, Nabal já não estava mais bêbado, e quando a esposa lhe contou o que havia acontecido, ele sentiu um golpe e ficou paralisado, como se o coração dentro dele se transformasse numa pedra. Passados 10 dias, ele morreu, porque o Senhor o matou.
Quando Davi ouviu dizer que Nabal estava morto, exclamou: Louvado seja o Senhor, Deus deu a Nabal o que ele merecia e me livrou de fazer justiça com as minhas próprias mãos. Nabal recebeu o castigo pelo seu pecado. Então Davi não perdeu tempo, mandou logo mensageiros a Abigail para pedir a ela que se casasse com ele. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, o contaram a Abigail porque tinham vindo. Imediatamente ela aceitou o pedido. Aprontou-se com toda a pressa, levou consigo 5 das suas moças que a ajudavam e, cavalgando o jumento, seguiu os homens que a levaram a Davi. E assim ela se tornou esposa dele. Glória a Deus, diga glória a Deus. Pai, nós queremos te louvar pela tua preciosa palavra, Senhor. A tua palavra, ela nos transforma, a tua palavra, ela nos liberta, a tua palavra, ela nos abençoa, a tua palavra nos limpa, a tua palavra nos instrui, a tua palavra nos encaminha pelo caminho mais seguro da vida, Senhor. Queremos te render graças pela tua palavra, queremos que o teu Santo Espírito venha trabalhar no nosso coração nesta noite, Senhor, que nós saiamos daqui mulheres mais corajosas, mulheres mais prudentes, mulheres mais revestidas do Senhor, para que nós possamos vencer todas as nossas batalhas diárias. Pai, eu quero te pedir, abençoa cada uma das tuas filhas aqui presente, que deixaram os seus lares, os seus confortos, os seus descansos, Senhor. Muitos aqui trabalharam duramente ontem, hoje, e mesmo assim estão aqui, Senhor, para receber de ti uma palavra de vida, uma palavra de instrução. E eu quero te pedir que o teu Espírito Santo use a minha vida com assertividade, com sabedoria, com mansidão, com discernimento, Senhor, com graça, com uma unção profética que quebra todo jugo, que quebra toda objeção nas nossas mentes, toda resistência no nosso espírito, no nosso coração, a tua vontade, Senhor, e que nós sejamos mulheres corajosas, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, Senhor, para que nós possamos vencer todas as nossas guerras, todas as nossas guerras pessoais e todas as nossas guerras na família. Pai, no nome de Jesus, fala conosco de uma forma especial, de uma forma específica, que o Senhor fale com cada mulher aqui de uma forma bem pessoal, bem específica, que o Senhor fale de uma forma clara, de uma forma rasgada, de uma forma que cada uma compreenda e leve daqui, Senhor, a sua porção. Em nome de Jesus nós oramos, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor. Que coisa boa. Queridas, o tema dessa reflexão é Abigail, uma mulher corajosa. Meu Deus. E quanto eu estava lendo esse capítulo, depois marca aí na sua Bíblia para você ler o capítulo todo. Eu não li porque é grande, né? Eu li só parte do capítulo. Mas em casa você vai ler, e aí depois da explanação que eu vou dar aqui, vai ficar mais claro ainda a compreensão. Mas é uma palavra que nos traz muita doutrina, muito direcionamento para o nosso coração. É uma palavra que tem alvo certo, né? Trazer proteção para as nossas vidas. Se eu fosse definir essa palavra de hoje com uma só palavra, eu diria que esta palavra é uma palavra de proteção para a sua vida. Então, eu quero iniciar falando um pouquinho da história de Abigail. Falar que Abigail, ela era esposa de um homem chamado Nabal. E Nabal, como seu próprio nome diz, significa louco, sem juízo, tolo, imprudente. E foi exatamente assim que ele fez. A Bíblia nos conta que Davi, conhecemos bem a história, Davi ele estava no deserto, fugindo do rei Saul. É
aquela história bem conhecida, que Deus unge Samuel, pega Samuel, unge Davi para ser rei no lugar de Saul. Porque Saul havia desobedecido ao Senhor. Havia feito a vontade do Senhor pela metade. Nós sabemos que não existe isso, né? Não existe meio termo no reino de Deus. E por causa disso, o Senhor diz para Samuel, para Saul, que ele seria tirado do reinado e que Davi reinaria em seu lugar. E aí Saul ficou cheio de raiva, de ira e começou a perseguir Davi. E Davi era um valente, um treinador de valentes. E aí Davi começa a fugir de Saul. Mesmo ele tendo capacidade de destruir a vida do rei Saul. Ele tinha um temor muito grande em seu coração e ele disse: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Porque mesmo Saul estando em desobediência com o Senhor, ele era ungido, ele foi ungido para governar. E Davi reconhecia isso. E aí Saul começou a perseguir Davi. E Davi começou a fugir para os desertos da vida para se livrar, para guardar, para proteger a sua vida. Quando ele estava em um dos desertos, ele encontra ali um rebanho de Nabal. Ele encontra servos de Nabal, ovelhas, cabras de Nabal. E ele, juntamente com os seus 600 homens, ele protege todo aquele rebanho. Protege de feras que existiam no deserto. Protege também de homens ruins, homens maus que poderiam roubar os pertences, né, os animais de Nabal. E depois que ele teve aquela atitude de bondade, ele e os seus homens, porque eles estavam em uma situação de vulnerabilidade, sem condição econômica para comprar os seus próprios alimentos, ele fica sabendo, né, que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas, matando as suas ovelhas. Era uma espécie de uma celebração, né? Era uma espécie de celebrar, né, pela procriação dos seus animais. Assim como existe o tempo de plantar e o tempo, né, da colheita, então Nabal estava celebrando com os seus homens, né, com todos da sua família, sua parentela, a multiplicação dos seus animais. E ali ele mata muitos animais, dá uma festa, faz churrasco. E aí Davi fica sabendo, ele e os seus homens, estando eles famintos. Imagina 601 homens. É muitos homens, né, irmãs? Tudo com fome. E aí Davi manda 10 homens, 10 dos seus servos, 10 dos 600, Davi pega 10 e manda até Nabal, pedir comida a Nabal para os seus homens. E a Bíblia diz que Nabal destrata a Davi. Vamos ver isso? Aí no versículo 10, diz assim: e Nabal respondeu aos criados, ou seja, aos servos de Davi, e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e a daria a homens que nem eu sei de onde vêm? Então, os homens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Então, ele tratou com desprezo a Davi e aos seus homens, aos seus servos. E aí estes homens voltam até Davi e dão esta resposta, esta notícia: olha, Davi, estas foram as palavras de Nabal. E a Bíblia diz que Davi ficou muito irado. Davi era um homem de guerra. Era um homem que topava os desafios. Não era um homem de levar desaforo para casa. Ele estava realmente fugindo de Saul por temor ao Senhor. Não que ele não tivesse capacidade de enfrentar o rei Saul e de matá-lo, de tirá-lo à vida. Mas por causa do temor do Senhor, ele estava fugindo de Saul.
Mas quando ele se sente afrontado por Nabal, ele fica muito irado. Porque ele lembrou que quando eles poderiam se apossar do rebanho de Nabal, eles não fizeram isso. Quando eles poderiam maltratar os homens, os servos de Nabal, eles não fizeram isso. Eles simplesmente cuidaram, protegeram. Eles foram como um muro de proteção para os animais e os servos de Nabal. E agora Nabal age com tanto desprezo, né? Uma espécie de ingratidão. Eu costumo dizer que a gratidão é o que manifesta a honra. Você pode dar a vida por alguém, mas se aquela pessoa não for grata por aquilo que você fez, ela nunca vai reconhecer. Como Jesus deu a vida pelo mundo, mas nem todos reconhecem o sacrifício de Jesus. Então Nabal, ele age com desonra com Davi. E Nabal era um homem muito rico. Muito rico, muito rico. Ele possuía, eram 3.000 cabras e 1.000 ovelhas. Era um homem de muitas posses. Então não custava a ele ter aquela ação de generosidade ou de gratidão por aquilo que Davi havia feito pelo seu rebanho. Mas ele não age assim. E aí, um dos servos de Nabal e Abigail ouve a conversa, ouve a resposta de Nabal aos servos de Davi. E aí este servo procura Abigail, sua senhora, para dizer: olha, Nabal, como seu próprio nome já diz, ele agiu como um louco. Ele destratou, ele desprezou os servos de Davi. A senhora deve tomar alguma providência. Caso contrário, todos nós estamos correndo o risco de perder a vida. E aquela mulher, ela ouve o conselho daquele servo. Eu quero lhe dizer que você precisa se abrir para conselhos. Às vezes Deus usa as pessoas mais improváveis para nos instruir. E como a gente já ouviu, né, uma vez, já leu, né, em um livro, que às vezes Deus manda um presente que nós precisamos e uma embalagem não muito atrativa. Então, muitas vezes Deus vai usar pessoas simples, pessoas do seu dia a dia, para quê? Para ministrar o seu coração, para trazer uma proteção para a sua vida. Cabe você discernir que aquela é a voz de Deus cruzando o seu caminho para lhe dar proteção. Então, Abigail, ela poderia dizer: o que é que esse servo fuxiqueiro tem a me dizer? Estava ouvindo a conversa de Nabal, do seu senhor, e agora vem para cá me trazendo fuxico. Ela teve a humildade e o discernimento que Nabal, que o seu servo estava ali para lhe dar um aviso. E aí, quando ela fica sabendo do erro do seu esposo, ela decide agir com coragem. Diga: Abigail, uma mulher corajosa. Quando ela fica sabendo do erro do seu marido, mais um, né? Porque se o seu nome era louco, desajuizado, certamente ela convivia com muitos erros do seu esposo. E quando esse seu servo chegou para lhe dar esse relatório, ela se abriu, porque ela já sabia. Veio falar de Nabal, já sei. Mais uma que esse Nabal aprontou para eu resolver. E ali ela diz o versículo 18: então Abigail se apressou, tomou 200 pães e 2 odres de vinho, tal. E aí fala que ela preparou todo o alimento para aqueles homens e pediu que alguns de seus servos fossem à sua frente. E ela ia atrás, com o propósito de conversar com Davi. Veja bem, olha a coragem desta mulher. Ela estava indo em direção a um guerreiro. Davi era um guerreiro, um homem que sabia matar.
né, que entrava numa guerra para ganhar. Veja que ele era ainda um adolescente quando ele ficou sabendo do gigante lá de quase 3 metros que estava afrontando o exército de Deus. Saul ficou com medo, seus irmãos guerreiros valentes, né, homens treinados na guerra, todos ficaram com medo, todos os homens de Israel ficaram com medo, e ele, um adolescente, foi lá com toda a convicção e disse: hoje mesmo eu vou derrubar esse gigante. Então Davi, a fama de Davi corria por todo Israel. Ele não era qualquer homem. Mas Abigail, mesmo sabendo do que havia acontecido e do que Davi era capaz, ela sabia que ela estava correndo risco até de morrer, em ir em direção a Davi e aos seus homens valentes. E aí ela vai nesse ato de coragem. Mas não era qualquer coragem, queridos. Eu quero dizer para vocês, queridas, que a coragem, ela não é sinônimo de imprudência. A coragem, ela não é sinônimo de precipitação. A coragem, ela não é sinônimo de falta de juízo. Não é aquela coragem para agir sem a direção de Deus. Mas a coragem que Deus quer é uma coragem para fazer o que precisa ser feito, o que é certo. Porque tem muita gente, né, que tem uma coragem imensa, mas para fazer coisas erradas. Mas não tem a coragem, não tem a disposição, não tem a ousadia de enfrentar desafios para fazer coisas que são corretas aos olhos de Deus. Então Davi estava ali para proteger, melhor dizendo, Abigail, proteger a sua vida, proteger a sua família e proteger toda a sua parentela, os seus empregados, todos que estavam debaixo da autoridade dela e do seu esposo. E aí ela vai num ato totalmente diferente ao ato do marido. Nós sabemos que o motivo da ira de Nabal foi pelo quê? Pela avareza e a ingratidão de Davi. E ela já vai acertando as contas com Davi. Ela já manda que os seus servos vá à sua frente, já com vários alimentos, para apaziguar os ânimos. Você sabe que a fome é uma das coisas que altera o sistema nervoso, né, gente? Tem gente que, quando fica com fome, fica no nervoso, meu Deus, que mata barata, mata sapo, mata escorpião. E corre o risco até de matar a gente também. Então, Abigail age com sabedoria, manda comida na frente para acalmar os ânimos de Davi e dos seus homens. Olha que coisa linda. E quando ela chega perto de Davi, quando ela se aproxima de Davi, ela assume a culpa do seu erro. Olha lá no versículo 36. Não, 36 não. 28. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal contra ti por todos os teus dias. Perdoa, pois, a tua serva por essa transgressão. Na Bíblia Viva, que eu estou lendo agora na versão João Ferreira de Almeida, né? Ela diz: perdoa, pois, a tua serva por essa transgressão. Mas aqui na Bíblia Viva diz que ela pede perdão por ter estado distraída e não ter visto o pedido de Davi, ou seja, se justificando. Se eu estivesse presente, seria diferente. Eu ia dar o pedido do meu Senhor. Então perceba a humildade dessa mulher de pedir perdão por um erro que não era seu. Então a coragem não deve ser essa coragem imprudente, essa coragem que não respeita o outro, mas deve ser uma coragem revestida de humildade.
Então o erro não era dela, o erro foi do marido. Mas ela toma o erro de Nabal como se fosse um erro dela. Que coisa extraordinária, que mulher extraordinária. Então ela age em um ato de coragem, quando ela vai até Davi, e de compaixão pelo seu marido. E de compaixão pelo seu povo, pela sua família. Eu quero lhe dizer, existem muitas coisas que acontecem de ruim, ou que podem acontecer de ruim na nossa vida ou na nossa família, que o erro não é nosso. O erro é por você estar ao lado de um Nabal. E esse Nabal pode ser o seu marido, mas pode ser também alguém da sua família. Pode ser alguém do seu trabalho. Porque ninguém se livra de Nabal. Nabal representa também um homem ruim, homem mau, homem perverso, homem sem juízo. Então todos nós estamos cercados de pessoas assim. Pessoas que estão centradas nelas mesmas, no prazer. Você vê que Nabal estava lá fazendo festa, bebendo, comendo, gastando, né, como muitos dizem, estou gastando meu dinheiro. Estou nem aí com esse homem. Quem é Davi? Esse filho de Jessé. Oxe, ele acha que ele vai tirar proveito de mim? Vai levar vantagem em cima do meu trabalho? Nada. Se ele quiser, que ele vai dar o duro dele. Então ele age com aquele coração avarento, coração apegado ao que tem. E nós sabemos, como diz a palavra de Deus, que tudo que nós temos veio do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio, leia esse capítulo, gente, anota aí esse capítulo. Esse capítulo é muito, muito poderoso. Deuteronômio capítulo 8. Fala que o Senhor é aquele que nos dá poder para adquirir riquezas. Mas antes dele fazer isso com a gente, né, ele vai tratando o nosso coração. E aí ele fala de todo o percurso que ele fez o povo de Israel passar no deserto, passar fome, passar sede, ser humilhado, ser sustentado com o mesmo maná durante 40 anos, a mesma refeição. E ele disse, para saber o que estava nos vossos corações e para no final lhe fazer bem. Diga para a irmã que está ao seu lado, diga, toda provação que Deus permite na sua vida é para que você se torne uma pessoa melhor e para no final te fazer bem, para no final te proteger. Então Nabal não lembrou que foi Deus que havia dado a ele condição, capacidade para adquirir riquezas. Ele só se apoderou do que era dele, disse, nada a ver esse pedido de Davi. Nada a ver. Então, queridos, por conta da imprudência de Nabal, ele colocou em risco a vida dele, da esposa, da sua família e dos seus empregados. Mas glória a Deus que ele era casado com uma mulher corajosa. Porque a Bíblia diz que a bicha montou no jumento e foi ao encontro de Davi. Ô mulher retada, parece até que era baiana. Então, nós precisamos ser mulheres assim, mulheres corajosas, porque muitas vezes nós estaremos diante de uma situação que é considerada uma saia justa, um beco sem saída, que a gente não sabe nem o que fazer. Porque a situação nos desafia, a situação nos aponta para risco, talvez riscos até de morte. Mas a gente precisa de coragem para ir na direção da solução. Diga para sua irmã, sempre existe uma solução diante de uma situação aparentemente impossível. Então a solução foi a coragem. Porque se ela ficasse ali, agora a gente vai ter que sentar, vou beber uma água aqui para acalmar meu coração. Vou sentar. Vou tentar relaxar, mas eu sei que a morte vai chegar. Porque o meu marido já cometeu muitas loucuras. Agora dessa vez ele foi longe demais. E agora vai todo mundo morrer. Porque ela sabia da fama de Davi. Mas ela foi ao encontro da solução.
ela foi ao encontro da solução. Diga, existe uma solução. Vire para a irmã que está ao seu lado, diga, existe uma solução. Né? E a solução é nós nos revestirmos de humildade, de coragem, para ir na direção do desafio. Foi o que ela fez. Ela saiu do lugar do comodismo, do lugar do medo, ela enfrentou o seu medo e ela foi em direção ao seu inimigo. E lá ela começa a tratar Davi com toda a honra que o seu marido, Nabal, sem juízo, louco, tolo, imprudente, cometeu. Ela ressignifica, ela dá um novo significado à postura do seu marido. Na verdade, havia um conflito político muito grande naquele momento, porque existiam pessoas que estavam do lado de Saul, torcendo para que Saul permanecesse no governo. Existiam pessoas que estavam do lado de Davi, porque sabia que embora Davi não fosse rei, mas ele já tinha sido ungido para ser rei. E era só uma questão de tempo, quem ia reinar no lugar de Saul seria Davi. E certamente por conta desse conflito político, surgiu essa resistência no coração de Nabal contra Davi. E ele trata Davi com tanto desprezo, com tanta indiferença, com tanta desonra. Mas glória a Deus pela Abigail, aleluia. Diga, eu sou uma Abigail na minha família. Diga, eu sou uma Abigail no meu trabalho. Diga, eu sou uma Abigail na minha igreja. Diga, eu sou uma Abigail na minha comunidade. Você é Abigail, aquela mulher sábia, aquela mulher humilde, aquela mulher que se humilha, que pede perdão, mesmo sabendo que o erro não era dela. Ela vai lá, se humilha e pede perdão. E Davi honra aquela mulher e diz glória a Deus pela sua vida. E a ela disse, o Senhor virá a ser rei, o meu Senhor. E o Senhor não pode assumir a posição de rei com mãos sujas de sangue, não. O Senhor não pode manchar assim a sua carreira. E aí Davi agradece a Deus, louva a Deus pela vida de Abigail e a ação, porque ele trouxe proteção para a sua vida. Eu quero lhe dizer que muita gente vai louvar a Deus pela sua vida, porque aquilo que estava escrito para ser uma grande tragédia, Deus vai usar você com coragem, revestida de humildade, e você vai na direção certa. O inimigo será desbaratado e a guerra será vencida no nome de Jesus. E Deus vai usar você. Diga, Deus vai usar a mim. Diga, eu tenho. Levante as suas mãos, diga, eu tenho a solução de Deus nas minhas mãos para estabelecer a paz no ambiente que o Senhor me colocou. Então Deus colocou uma coragem extravagante sobre as nossas vidas. E coragem não é sinônimo de presunção, de orgulho, imprudência, insensatez, precipitação. Porque, como eu disse no início, tem muita gente se achando corajosa, mas para quê? Para colocar a própria vida em risco. Olha, irmãs, a prudência, a Bíblia diz que ela é irmã da sabedoria. Porque o prudente, ele antecipa o mal. Ou seja, ele vê o mal e ele toma um outro caminho. Ele se posiciona corretamente. Eu busco esse caminho da prudência. Por mais difícil que seja, mas eu busco este caminho da prudência. Eu busco não me colocar em perigo. A gente sabe que a vida ela é cheia de riscos, ela é cheia de perigos. A gente sabe disso. Mas se eu descubro um Nabal, se eu identifico o Nabal da minha vida, eu fujo dele. Eu fujo dele. E aí você vê
que quando Abigail voltou do encontro com Davi, como Nabal estava? Como Nabal estava? Bêbado, embriagado. E aí ela traçou uma prosa com Nabal? Não. Ela fugiu do perigo. No outro dia ele estava em sã consciência, não estava mais embriagado, e aí ela conta tudo o que havia acontecido. Quando ela conta, o homem infarta na hora, dá um piripaque e infarta na hora. 10 dias depois, o homem morre. E o que aconteceu? Quando Davi soube, ele já era rei, né? E aí chama Abigail para se casar com ele. Uau! Que fim extraordinário! Por conta de uma coragem revestida de humildade, revestida de prudência, revestida de sabedoria, ela agora é honrada pelo Senhor. Mesmo na morte do seu marido, o Senhor traz a honra para ele, para ela. A gente sabe que há muitas mulheres aí que quando perdem um marido como esse, dá graças a Deus. Porque o miserável não deixa nada de bom. Só pepino para resolver, só dívida, só problema. Mas era ruim, o bicho era ruim, mas deixou riqueza para a mulher. E Deus ainda trouxe a honra sobre ela, que foi a oportunidade de se tornar a primeira dama. Que chique. Meu Deus. Uma história que estava fadada ao fracasso, à morte. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da palavra e que quem a bem a utiliza come do seu fruto. Veja bem, as palavras de Nabal atraiu morte na direção dele, da esposa dele, da sua família e dos seus trabalhadores. Mas as palavras de Abigail atraiu vida e vida com abundância. O Senhor trouxe proteção para ela. A Bíblia diz que o próprio Deus matou Nabal, trouxe o juízo sobre ele pela imprudência dele. Eu quero lhe dizer, você não deve fazer justiça com as suas próprias mãos diante dos erros de Nabal. Quem vai tratar com Nabal é Deus. Diga para o seu irmão, diga, quem trata com Nabal é Deus. Se alguém foi Nabal na sua vida, lhe caluniou, falou mal de você pelas costas, se alguém lhe desprezou, porque Nabal desprezou Davi, foi ingrato, você não precisa dar um discurso. Porque Abigail poderia voltar no outro dia e dizer, ó miserável, tu quase colocou a nossa casa toda em morte. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Se não fosse eu, miserável, estava todo mundo morto hoje. Ia ser muito derramamento de sangue na nossa casa. Ela não fez isso. Ela não fez isso. Ela só relatou o que havia acontecido. E quem trouxe o juízo, quem trouxe a justiça na vida de Nabal foi o Senhor. Não queira tratar com os Nabaus que aparecem na sua vida. Não queira tratar com os Nabaus que aparecem na sua vida. Haja com humildade. Haja com coragem. Não para enfrentar Nabal, mas para buscar uma solução que venha trazer proteção para a sua vida. Eu quero lhe perguntar, quem tem família aqui? Quem tem família? Quem tem família aqui? Qual é a mulher que tem família? Todo mundo tem família, né, gente? A gente nasce uma família, cresce uma família, depois fica adulto, forma uma família e assim, é família. Então nós somos uma igreja de família. Diga, nós somos uma igreja de família. Nós valorizamos a família. E nós, como os pastores de vocês, nós não queremos a morte da sua família. Nem morte espiritual, nem morte moral, nem morte física. E o que eu puder fazer, eu falei, meu Deus, eu fiquei toda arrepiada, além dessa história de Abigail. Vocês sabem que eu nunca tive hábito de pregar sobre as mulheres da Bíblia. Que eu me lembro, de vez em quando, eu falava sobre Marta e Maria. Mas agora, diante desse projeto novo com as mulheres, o Senhor tem me dado essa direção para trabalhar as mulheres da Bíblia.
E aí eu fico sempre orando, né? Naquela dispensação do Senhor. Senhor, o que é que eu vou falar para as meninas? O que é que eu vou trazer? E aí o Senhor trouxe ao meu coração esse tema. Abigail, uma mulher corajosa. Falei, epa, deixa eu estudar a história de Abigail, né? Porque a história, né? Você tem que estudar para saber os detalhes. E aí quando eu estudei a história de Abigail, eu falei, eu sou uma Abigail. Meu Deus, eu não ligo para a minha reputação, eu corro o risco de ser difamada, de ser desprezada, de ser caluniada. Eu faço tudo que está no meu alcance para proteger a sua vida. Eu corro o risco de ser desprezada, de ser chata. Porque eu prometo para mim mesma durante a semana, eu vou deixar as minhas meninas sossegadas. Eu não vou mandar mensagem, uma mensagem essa semana. Quando eu vejo, tá eu lá mandando mensagem. Eu falo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Oh, meu Deus, eu sou uma Abigail mesmo. Mas é assim, é pela honra da família, é para a proteção da sua vida, pela proteção da sua casa, pela proteção da sua família estendida, dos seus funcionários, dos seus colegas de trabalho, das pessoas que estão com você. Porque eu quero que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Eu quero que você vença todas as suas guerras, diga amém. Eu quero que você vença todas as suas guerras. Que se perca só o filho da perdição, queridos. Nós sabemos que o que muda a nossa vida não é com quem nós andamos simplesmente, mas as decisões que nós decidimos na nossa caminhada. As nossas ações na nossa caminhada. Judas andou com quem? Quem foi o discipulador de Judas? Quem? Jesus. Onde aconteceu o primeiro pecado, a rebelião? Foi na terra ou foi nos céus? Nos céus. Nos céus. Quem era o marido de Abigail? Um tolo. Um homem sem juízo. Um homem imprudente. Um homem grosso. Um homem estúpido. Mas ela se tornou igual a ele? Ela se perdeu juntamente com ele? Diga, eu não vou me perder. Ainda que Nabal esteja do meu lado, eu serei preservada para a glória de Deus. É sua responsabilidade as suas decisões. Por quê, amados? Eu me lembro que quando eu me converti, tinha um grupo religioso de muita profetada. E aí o pastor foi quem me ganhou para Jesus e quem me discipulou. E ele estava muito preocupado com o meu crescimento espiritual. Como todo líder que ama a Deus, ama o que Deus mais ama, que são pessoas. Então ele estava muito preocupado. Ele disse, amor. Quer dizer, acho que ele não me chamou amor, não. Eu acho que a gente nem tinha começado a namorar. Mas ele estava me discipulando. E aí a preocupação dele era que eu participasse desse grupo religioso, e tinha muita profetada, sabe aquela coisa? Deus mandou, Deus disse, o Espírito Santo falou, Jesus revelou, aquela profetada toda. E ele tinha uma preocupação muito grande com a minha integridade espiritual, com o meu amadurecimento espiritual, o meu crescimento espiritual. E ele estava sempre me orientando, olha, cuidado, tem um grupo assim, assado, acontece isso, e isso é um povo que não se baseia na Bíblia, é só com profecias, não vá lá não. E eu, tá certo. Mas nunca, digo diante de Deus, irmãs, nunca eu tive desejo sequer de conhecer o que acontecia naquele grupo. Eu soube porque ele me disse. E a moça, que era uma das que gostava disso, se tornou também minha amigona. Minha amigona. Mas, à medida que eu fui crescendo, eu fui sendo canal de Deus para a vida dela. E ela já tinha, muitos anos no Evangelho. E aí, infelizmente, ela casou debaixo de profetada, descasou debaixo de profetada. Porque assim, quem não tem a vida guiada pelo Espírito de Deus, vai tropeçar à luz do dia, vai cair à luz do dia. Irmãs, o Senhor falou comigo tão forte. Vou esquecer os livros aqui. Para que o Espírito fale ao nosso coração.
o Senhor falou tão forte comigo, tão forte, quando eu estava ministrando essa palavra. Como a nossa decisão corajosa pelo bem, pelo certo, pelo correto, nos traz proteção para o presente e para o futuro. Porque aquela mulher foi protegida no presente e foi protegida também no futuro dela. Eu quero lhe dizer, antes do milagre se manifestar na sua vida, Satanás vai aparecer. Ele vai aparecer para lhe dar, sabe, todas as riquezas do mundo, todas as glórias, todas as pompas, todas as facilidades. Que nada esse negócio de sacrifício, que nada esse negócio de religião, que nada, isso não existe mais não. Olha aqui, ó, dê só uma ajoelhadinha, só dobra os joelhos, não vai lhe custar muita coisa. Satanás sempre vai aparecer para nos tentar antes da bênção se manifestar. Satanás se manifestou na família de Abigail, usando a sua esposa, o seu esposo, com toda a imprudência, com toda a carnalidade, com toda a banalidade. E ela discerniu. E por conta do seu discernimento, o seu futuro foi glorioso. Eu quero lhe dizer que o seu futuro será glorioso, minha irmã. Nem olho viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para você. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor lhe ama. Ele está trabalhando por você, que confia nele e que espera nele. Quem está aqui confiando no Senhor? Quem está aqui esperando no Senhor? Pois é, cuidado com Nabal. Infelizmente, ninguém pode se livrar de Nabal. Nabal cruza o caminho de todos nós. E às vezes a gente não tem, queridos, um discernimento espiritual de um palmo à nossa frente. A Bíblia diz que os homens, eles sabem discernir se está nublado, vai chover. Tem uma clareada, vai fazer sol. Mas tem dificuldade de discernir a vontade do Senhor. E eu tenho sido uma Abigail para discernir a vontade do Senhor na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. E eu estou sempre alertando eles. Olha o perigo passando. Maninha, olha o perigo. Olha Nabal passando. Olha Nabal aí. E nós precisamos ter discernimento espiritual. Essa mulher teve discernimento espiritual. Porque ela foi. Você acha que ela foi na imprudência, na precipitação? Não. Ela foi já com a solução do problema nas mãos. Com alimento, que era, o pedido de Davi. Eu quero lhe dizer, Deus já colocou as soluções na sua vida. Quem recebe? Deus já colocou soluções na sua vida. Tem coisa que você tem orado ao Senhor e tem coisas que você não tem orado, mas o Senhor sabe que você precisa. Porque a Bíblia diz que Ele nos sonda e nos conhece. E Ele já está com tudo pronto para você, para a sua família. Mas cabe você discernir onde está Nabal, para que você não seja alvo fácil do inimigo. Do inimigo, daquilo que o inimigo trama. E o que o inimigo quer é morte. Morte emocional. Porque quando você trilha um caminho de tolice, de imprudência, você vive morte emocional. Morte espiritual, afastamento de Deus. É um caminho também de desobediência. Um caminho de precipitação. Aí vem a morte espiritual. Ah, pastora, eu estou tão fria. Ah, pastora, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Ah, pastora, eu vou lhe confessar, viu? Eu não oro, não. Bebê, tu cresce. Tu cresce para vencer as tuas guerras. As tuas guerras. Porque existem guerras que nós travamos e que nós não sabemos.
Imagina que Abigail estava travando uma guerra de morte e ela não sabia. Se não viesse aquele servo abençoado, bendito servo. Que o Senhor nos cerque de pessoas assim, que mostre para a gente onde está o perigo. E aí a gente precisa de quê? De humildade para ouvir, né? De humildade. Hoje as pessoas estão tão orgulhosas, eu me basto, eu sei, eu sou adulta, que ninguém pode nem se aproximar para dar um conselho. Pai, Deus o livre. Mãe, Deus o livre. Líder espiritual, Deus o livre mais ainda. E aí você vê que as pessoas, elas estão enganando e sendo enganadas. Por quê? Por não abrir os olhos para o espiritual e não se abrir aos conselhos de pessoas que está vindo o mal vindo em sua direção. Então, glória a Deus, naquela época não era meu namorado, mas ele estava de olho em mim. Ele foi instrumento de Deus para me alertar. Porque, gente, esse povo que vive de profetada é uma enrolada. Eu não sei se você conhece isso, porque a gente vive tão distante dessa realidade. Mas tem gente aí que só anda em círculo de oração. É só para receber profetada. É um tal de círculo de oração é só para receber profetada. Só que estas pessoas, elas liberam tantas mentiras, esses profetas, e essas pessoas recebem tantas mãos sujas em cima das suas cabeças, que elas vivem uma vida tão embaraçada, tão suja, tão porca, que é aquela vida mesmo religiosa, que cada dia está de mal a pior, está de mal a pior, está de mal a pior. Eu não sei porque eu estou falando isso, irmãos, mas cuidado. Tem gente que vem falando com você, decida mesmo sua vida, às vezes não é em forma de profecia, faz isso mesmo, ninguém manda na tua vida não, vai lá, oxe, usufrui, tu tá nova, menina, vai lá, aproveita a vida, tu vai ficar aí dando uma de mole. É a boca de Nabal querendo destruir o seu coração. Pastor está lá na vida boa deles. Os pastores estão lá bem. Tu vai ficar assim, Cuidado para você não casar com Nabal, com um homem tolo, homem precipitado. Eu quero dizer para as minhas filhas, só quem é filho, porque tem bastardo e tem filhos. Só os filhos que são filhos legítimos são eles que ouvem a voz dos seus pais. E eu digo para você, filha, não queira um homem porque fala bonitinho, porque usa um bocado de elogios, porque se veste bem, porque não tem barriga. Misericórdia, queima essa banha, Jesus. Queima essa banha, está na academia, viu? O pai de vocês está na academia. Eu boto ordem na minha casa, tá pensando o quê? 11 da manhã, escolhi lá o horário dele, o horário que só tem pouquíssimas pessoas e lá tá ele. Chega todo dengoso, ai, que tá doendo aqui, tá doendo. Falei, larga de dengo, quem é que vai malhar e não fica com dor? Larga de... amor, não pode nem falar que tu disse que é dengo. Eu falei, é dengo mesmo. Um homem desse tamanho, larga de dengo. Aí teve um dia que ele chegou com a virilha dolorida, né? Amor, cometeram a maldade comigo lá, amor. Botaram eu para abrir as pernas com 100 quilos. Estou aqui todo dolorido. Eu falei, oh meu Deus, por que fizeram isso, amor? Oxe, homem, isso é normal. É normal o quê, amor? Porque não é tu. Oxe. Eu falei, menino, tu tem boca pra quê? Porque quando o povo quer botar peso pesado pra mim, eu digo, eu não tô nesse nível ainda não. E eu não quero parar não, eu quero continuar. Oxe, menino, fala também. E ele vai, né, tá indo lá e se exercitando. Eu digo pra ele, eu quero envelhecer do seu lado em perfeito estado. Espírito, alma e corpo. A gente não pode cuidar só de uma coisa, não. Tem que cuidar de tudo. Espírito, alma e corpo. Então, queridos,
Deus coloca pessoas na nossa vida para nos instruir. Aí agora ele disse, amor, agora tu me influenciou fazer academia, agora tu também vai aprender inglês. Eu falei, aí tu forçou, né, meu irmão? Aí tu forçou a barra. Aí disse que quer que eu aprenda inglês. Mas eu sei que ele é o homem que Deus usa para instruir o meu coração para que eu cresça. E eu sou a mulher que Deus usa para instruir o coração dele para que ele cresça. Então, identifique. Quem são as pessoas? Se são as pessoas da sua família, se são as pessoas da sua igreja, se são os seus amigos, que são usados, aquelas pessoas que são poucas de Deus para elevar, fazer com que você ganhe a sua melhor versão. Falei, meu filho, imagina essa gordurinha da barriga sendo queimada. Tu já é lindo, tu vai ficar mais bonita. Ele fica todo... Falei, vai, meu filho, vai dar certo. Pois é, nós também, como os pais espirituais de vocês, nós temos este alvo em Deus, de tirar o melhor, o seu melhor, a sua melhor versão. Que a cada dia você esteja mais forte, mais saudável, mais alegre, mais esperançosa. Veja bem, a Bíblia diz que Abigail, porque eu não li o texto todo, ela era uma mulher inteligente e bonita. Diga, não basta ser bonita apenas, tem que ser inteligente. E aí eu creio que era uma inteligência emocional. Porque existe uma inteligência apenas intelectual. Gente que é PhD em filosofia, em ciências, em neurociência, é doutor em vários assuntos. Mas você vê, quando abre a boca, xinga. Quando abre a boca, amaldiçoa os pais. Quando abre a boca, reclama da vida, reclama do governo, se sente vítima da própria vida. É aquela pessoa que não ama filhos, não valoriza a família. É aquela vida centrada em si mesmo. Um Nabal da vida, porque Nabal ele só queria que se acabe o mundo. O importante é que eu seja feliz para sempre. Então, queridas, ouça as pessoas, as línguas sábias, porque existem muitas línguas tolas cruzando os nossos caminhos. Ouça as línguas sábias para instruir o seu coração. Eu quero dizer para você que você é uma mulher corajosa. Amém? Uma mulher corajosa para vencer todos os seus limites, todas as barreiras. A Bíblia diz que Abigail montou no jumento dela e naquela época não tinha carro ainda não, né, amor? Então o carro daquela época era o jeguinho, era o jumentinho. E ela sabia andar no jumento. E ela sabia andar no jumento. Seja uma mulher corajosa, aprenda a dirigir, tira a sua habilitação, cresça intelectualmente, busque a melhora, faça novos cursos, se aprimore, mas entenda que o sucesso da vida está na inteligência emocional, que é a capacidade para tomar as decisões certas. Então, seja uma mulher corajosa para ir na direção certa, ok? Não importa se você é casada com um Nabal, se você mora dentro de casa com um Nabal, se você abrir o seu coração para a direção do Senhor, você vai crescer, você vai progredir e você vai viver uma nova história ainda este ano. Aquilo que estava como cenário de morte, de luto, porque Abigail viu o homem cair na frente dela, morrer na frente dela, imagina. E aí a história terminou para Nabal, mas para ela não, para ela começou o melhor tempo da vida dela. Então vai terminar o tempo de Nabal e vai começar o tempo de Davi, o tempo de reinado, o tempo de glória, o tempo de honra, o tempo de paz, o tempo de sabedoria, o tempo de favor de Deus sobre a sua vida. Você é uma mulher favorecida por Deus, você é uma mulher escolhida por Deus para vencer todas as suas guerras. Se coloque de pé se eu estou falando com você e para você. Diga: eu sou
uma mulher corajosa, assim como Abigail. Diga: eu sou a Abigail dos meus dias. Diga: eu serei instrumento de Deus para trazer livramento na minha vida, na minha família e na vida daqueles que estão à minha volta. Diga: eu não vou emprestar a minha boca para ser boca de iniquidade, de difamação, mas a minha boca será boca de instrução para livramentos. Diga: o Senhor está comigo e todas as minhas guerras serão vencidas para a glória de Deus. Dê um aplauso ao Senhor se você crê. Eu quero que você haja com misericórdia e se lembre agora de